Sabe, Deus tem iluminado a mente de muitas pessoas. Eu tenho falado constantemente a respeito de pessoas que elas tiveram sua mente iluminada por Deus para transformarem a história da humanidade. Existe um engano, existe um sofisma de muitas pessoas pensarem que os grandes pensadores, os grandes cientistas, os grandes inventores eram ateus. E isso é um grande engano. Quando você vai estudar a história da humanidade, você vai descobrir que a maior parte dos avanços da humanidade foram feitos por pessoas que tinham algo em comum: Deus. E eu posso trazer para você aqui inúmeros relatos para testificar isso. Por exemplo, Isaac Newton, já ouviu falar desse homem? Um físico que foi usado por Deus para descobrir e falar sobre a lei da gravidade, entre outras leis da física. Sabe o que ele era? Cristão. Ele estava ligado na tomada, conectado na fonte. George Cuvier foi o fundador dos estudos da paleontologia e anatomia comparativa e era um cristão apaixonado pela Bíblia. O pastor John Mitchell, é considerado o pai da sismologia. Foi esse pastor que entendeu que existem placas tectônicas abaixo dos nossos pés se movendo e que são elas as causas dos terremotos. Deus iluminou a mente dele para ele entender isso. Ele também foi o primeiro a considerar a existência de buracos negros no espaço 200 anos antes deles serem descobertos. John Bartram foi um dos maiores botânicos da história, foi quem explorou as florestas americanas pela primeira vez e era cristão. Outro pastor inglês, Stephen Hales, foi considerado um dos maiores fisiologistas, químicos e inventores do mundo. O inglês John Flamsteed foi o criador do primeiro catálogo de estrelas moderno e era um cristão fervoroso. Robert Boyle, o fundador da química moderna e da lei de Boyle, criou também palestras com o objetivo de levar céticos e ateus a crerem no Evangelho. Michael Faraday foi o maior gênero experimental de todos os tempos, influenciou Einstein e um dos seus maiores prazeres era encontrar as leis de Deus na natureza. Quanto mais me aproximo do final da minha peregrinação, mais clara é a evidência da origem divina da Bíblia, disse Samuel Morse, o inventor do telégrafo, o dispositivo mais importante até a invenção do telefone. Charles Babbage foi o criador do computador. O criador do computador era gospel, irmão, crente. Ele também criou o velocímetro, graças a Deus pelo velocímetro. Hoje eu falei da viagem de 1000 quilômetros que eu fiz sem velocímetro, eu sei o quanto que ele é importante. Ele se notabilizou também por sua série de escritos em defesa da fé cristã e dos milagres da Bíblia. O escocês Charles Bell foi o primeiro a mapear extensivamente o cérebro e o sistema nervoso. Foi um dos maiores anatomistas da história e era um cristão fervoroso. Louis Agassiz é considerado o pai da ciência glacial. Era um cristão fervoroso e chamava cada planta e cada espécie de animal de fruto do pensamento de Deus. O pai da genética era um monge cristão que se opôs ao darwinismo. Professor Dr. Louis Pasteur, já ouviu falar desse homem? Um homem extraordinário que revolucionou a história da ciência. Foi através de Louis Pasteur que foi descoberto a existência de micro-organismos vivos. Antes de Louis Pasteur, era normal que um médico terminasse de mexer num defunto e fosse fazer um parto. E o que acontecia? Muitas crianças morriam no parto, porque não se existia uma consciência, um entendimento de uma contaminação através de micróbios, de bactérias, de micro-organismos vivos. E a partir de Pasteur, começou a se entender a existência desses micro-organismos. Quem ele era? Ele era um homem de Deus, um cristão apaixonado pela Bíblia. Certa vez, Louis Pasteur estava viajando de trem com a sua Bíblia debaixo do braço, já um senhor, e ele tinha um jovem universitário metido a sabichão sentado na sua frente. E aquele jovem olhou para ele e disse: como que o senhor, em pleno século XVIII, ainda crê num livro ultrapassado como esse, cheio de fábulas? E disse para ele assim: o senhor deveria saber o que os cientistas dizem sobre a Bíblia. Não sabendo que ele estava sentado diante dos maiores cientistas da história. E Louis Pasteur olhou para ele e disse: é mesmo?
E o que os cientistas dizem sobre a Bíblia? E aquele jovem se levantou, né, e disse para ele assim: olha, eu preciso descer na próxima estação, mas me dê o seu cartão com o seu endereço que eu vou lhe mandar todo o conteúdo que eu tenho. E aquele homem então tirou aquele cartão e entregou para aquele jovem. E aquele jovem então pegou aquele cartão e ele leu: professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Quase que o menino pulou do trem. Assassinato no Expresso do Oriente. Suicídio. De vergonha, porque ele estava diante de um dos maiores nomes da história da ciência. O homem que disse: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito de ciência nos aproxima de Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é o livro mais atual que existe, mais atual do que o jornal de depois de amanhã. Amém? Muitas descobertas que a física, a ciência, a química, a medicina, a neurociência têm feito, a Bíblia já falava disso centenas de anos antes. A teoria revolucionária de Freud da cura pela fala, que deu origem à principal cadeira da psicologia, a psicanálise, que fala sobre você falar dos seus dilemas para que você possa ser curado. A Bíblia já falava sobre isso. Tiago já tinha dito: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. A ciência tem dito que cerca de 90% das causas de câncer são ocasionados por tumores mentais, psicossomáticos. Ressentimento, raiva, ódio, falta de perdão. Hoje a ciência já prova que cerca de 90% dos tumores são por causa de ressentimentos. E a Bíblia já sabia de tudo isso. Porque quando Deus disse para você assim, ó, perdoa o seu inimigo, Deus, antes de pensar no seu inimigo, Ele está pensando em você. Porque quando você guarda ressentimento, é você que adoece. Perdoar é um bem que você faz para você e não para o outro. Deus está falando com você aqui, amém? Sabe, são coisas extraordinárias. Eu li esses dias, nós tivemos lá na igreja um summit de neurociência, e nós tivemos uma palestrante internacional, uma neurocientista, e trouxemos alguns livros dela também, que a nossa editora traduziu, e eu ouvi as palestras dela e li os livros dela, e fiquei tão fascinado, apaixonado de como a neurociência tem se aproximado cada vez mais da palavra de Deus. E comprovado tantas coisas que hoje eles já entendem a respeito do funcionamento do cérebro, funcionamento do ser humano. São coisas extraordinárias. Por exemplo, a neurociência tem provado que todos os dias o seu cérebro expande. Toda manhã você nasce com novas sinapses, com novos caminhos neurais. E eles estão entendendo que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã o seu cérebro é um novo cérebro. Uau! Sabe, você começa a ver que Deus, Ele tem iluminado a mente de pessoas que têm entendido isso há tantos anos. Blaise Pascal foi um físico, matemático, filósofo e teólogo francês, contribuiu decisivamente para a criação de dois novos ramos da matemática, a geometria projetiva e a teoria das probabilidades. Um cristão. Henri Dunant foi o criador da Cruz Vermelha, ganhador do primeiro prêmio Nobel da Paz, e era um evangélico fiel. E isso não é só no campo da ciência. Deus tem iluminado pessoas em todas as áreas da sociedade para glorificar o nome dele. Sebastian Sebastian Bach, na verdade, Bach, o pai da música moderna. Ele era um cristão luterano totalmente devoto. Ele escrevia no início de todas as suas partituras Rehu Ruban, que significa ajuda-me, Jesus. E no final ele escrevia: só lhe deu glória, somente a Deus seja a glória. O pai da música moderna. Você está entendendo isso? Cristóvão Colombo, já ouviu falar desse homem? Graças a Deus que em 1492 os reis da Espanha, Fernando e Isabel, decidiram acreditar nos projetos malucos desse cara e mandaram ele em uma viagem em busca das Índias, e ele chegou na América. Diga glória a Deus. Sabe o que Cristóvão Colombo escreveu no final da sua obra?
foi o Senhor quem pôs em minha mente navegar para as Índias. Todos os que ouviram meu projeto rejeitavam com risos e me ridicularizavam. Não há dúvida de que foi inspiração de quem pôs em minha mente navegar. Me consolou com maravilhosos raios de luz. Graças às Escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo desejou realizar um milagre por demais evidente na minha viagem para as Índias. Você pode dizer comigo, uau! No final da vida desse homem, para quem ele dá glória? Para aquele que o motivou. Sabe? Um homem que pôde dizer, foi Deus que iluminou a minha mente e que me mandou nessa viagem que mudou a história da humanidade. Sabe, Deus deseja iluminar a sua mente. Deus deseja abrir a sua mente. Se nós temos algo no mundo hoje chamado universidade, sabe de quem foi a ideia das universidades? Dos cristãos. Sabe quem criaram os primeiros hospitais? Os cristãos. Se nós temos hoje coisas impressas, é por causa de um homem chamado Gutenberg, que queria imprimir a Bíblia para que as pessoas tivessem acesso a ela. E ele inventou a imprensa. O criador da imprensa, o homem que criou os tipos, a ideia de carimbo, onde você junta os tipos para poder prensar, e criou a imprensa e revolucionou o mundo. O desejo dele era, eu quero imprimir a Bíblia. Sabe, Deus tem iluminado a mente de tantas pessoas, em tantas áreas, para transformarem o mundo. Eu não sei você, mas eu quero ser usado por Deus para transformar. Como eu falei aqui, talvez você não foi chamado para transformar o mundo, mas você foi chamado para transformar essa nação, ou para transformar a sua cidade, ou para transformar o seu bairro, ou para transformar o seu trabalho, o lugar onde você está inserido. Mas de alguma forma eu e você precisamos ser luz, solução, aonde nós estamos. O propósito de Deus é que nós possamos transformar a realidade na qual Ele nos plantou, que nós possamos ser essa bênção para a vida de outras pessoas. C.S. Lewis, um dos maiores escritores das últimas décadas, era um ateu, um dos maiores ateus, como ele mesmo dizia que era. Até que um dia ele ouviu um filósofo que ele admirava dizer assim, essa história do Deus que veio à terra e se fez homem para morrer pelo seu povo, até parece ser verdade. E ele ficou intrigado com aquilo, ele passou 3 anos perturbado por Jesus. Eu li uma das suas biografias, chamada C.S. Lewis, o mais relutante dos convertidos. E ele passou 3 anos, Deus ali e ele na queda de braço, até se render a Jesus e se tornar um dos maiores autores cristãos das últimas décadas. Criador, inclusive, das Crônicas de Nárnia, conhece? Uma parábola onde ele conta a história de um leão que dá a vida pelo seu reino. Uma parábola para ilustrar a história de Jesus. Sabe, Deus tem usado pessoas em tantas áreas. Deus quer usar pessoas na ciência, Deus quer usar pessoas na medicina, Deus quer usar pessoas no esporte, na cultura. Deus quer levantar empresários, Deus quer levantar pessoas em todas as áreas para glorificar o nome dEle em todas as áreas da sociedade. É um fermento que foi colocado há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz. Ele disse, é um fermento que é colocado na massa, e ele vai levedando toda a massa, e ele vai levedando toda a massa, e o reino de Deus vai expandindo, e o reino de Deus vai tomando as cidades, e o reino de Deus vai tomando todas as áreas, e o reino de Deus está avançando através de pessoas que Deus tem levantado. Pode aplaudir. Não, nós não somos mais um povo que está só esperando Jesus voltar porque isso aqui nada presta. Não, nós somos um povo que sabemos que Jesus está voltando, que estamos preparados para todos os dias, mas sabemos que temos uma missão aqui, e que se Deus não nos levou ainda é porque Ele quer fazer algo aqui através de mim e de você. Ele quer transformar essa cidade através de nós, Ele quer mudar a história de pessoas através de mim e de você, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui no Brasil nós temos pessoas extraordinárias, como por exemplo o doutor Augusto Cury, conhece? Outro grande ateu, que um dia decidiu estudar e fazer uma análise da inteligência de Cristo. E ele ficou fascinado, porque ele descobriu que se Jesus não tivesse existido, não existiria uma mente humana capaz de criar um cara tão top que nem Jesus. Está entendendo? E ele ficou desesperado, porque tudo que ele estudava na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, coisas que foram descobertas e ensinadas ao longo dos séculos, Jesus já falava sobre tudo isso.
Como diz Mark Baker, outro grande psicanalista que escreveu, depois de tantas décadas de experiência na psicologia, ele escreveu: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque tudo que ele tratava todos os dias com os pacientes, ele via um princípio bíblico para se aplicar aquilo ali. Você está entendendo? A Bíblia fala sobre todas essas coisas, irmão. A Bíblia tem recado para tudo, ensina a gente a fazer tudo. A Bíblia ensinava o povo até a fazer cocô. Imagina, naquela época que o povo estava lá no meio daquele deserto, Deus disse assim: ó, quando você for fazer caquinha, você vai sair a tanta distância, vai cavar um buraco, vai fazer lá. Por quê? Porque não tinha saneamento básico, imagina. Entendeu? A mulher estava naquele período menstrual, ela não podia chegar perto de ninguém. Porque imagina naquela época, irmão, não tinha Sempre Livre, não tinha OB, não tinha sabonete, não tinha banho. Então Jesus estava aguardando a pessoa que ia estar perto e a própria mulher para ela não se expor dessa forma. Então Deus, Ele sempre se preocupou com todas as áreas das nossas vidas e Ele foi cuidando, e cada coisa que Ele diz para você, não faça isso, é porque Ele sabe. Todas as vezes que Deus te ensina algo, é porque Ele está preocupado com o seu bem-estar. Deus tem solução para todas as áreas das nossas vidas. E o Augusto Cury descobriu isso, ele se rendeu a Jesus. E ele se tornou um dos maiores nomes hoje da psicologia, com teorias reconhecidas dentro da psicologia no mundo inteiro, como a teoria da formação do pensamento e a inteligência multifocal, que são teorias que são reconhecidas na psicologia hoje, desse cristão, que Deus iluminou a mente dele, para transformar e ajudar a vida de tantas pessoas. Levanta sua mão comigo de novo e diz: Senhor, ilumina a minha mente. Ilumina a minha vida, Deus. Eu quero ideias, eu quero projetos. Sabe, aqui foi citado o texto de Joel: os jovens terão visões. Irmão, a gente tem uma visão muito mística do que é visão. Entendeu? A gente acha que quando a Bíblia fala que os jovens terão visão, a gente pensa que é aquela coisa assim, tive uma visão aqui agora. Claro, Deus usa em visões dessa forma também. Mas sabe, aqui eu entendo que Deus está falando muito mais de pessoas que serão visionárias. Que Deus vai te dar uma visão, você vai construir uma igreja que vai ser uma luz para essa cidade. É uma visão. Jovens pastores que ganharam uma visão aí. E é assim. Deus nos dá visões, Deus nos dá projetos. E Deus nunca dá uma ideia para você, irmão, sem te dar o recurso para poder colocar em prática. Nós precisamos entender isso, amém? Se Deus te deu uma ideia, acredite, Deus vai criar as formas dessa ideia se materializar. Deus vai conectar você às pessoas certas. Deus vai tirar também as pessoas erradas. E Deus vai fazendo, porque Deus é assim. Para que o propósito dele através da sua vida seja cumprido e para que você possa glorificar o nome dele com a visão que ele te dá. Amém?